Olá! Hoje nossa história da Bíblia vai falar sobre um casal que tentaram enganar Deus. Será que eles conseguiram? O que você acha? Vamos saber na nossa história. Mas antes, obrigado a vocês que estão se inscrevendo no canal. E se você ainda não é inscrito, mas gosta dos nossos vídeos, se inscreva, dê um like, compartilhe as histórias para que outras crianças e adolescentes possam aprender da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Vimos na nossa última história que os apóstolos estavam cheios do poder do Espírito Santo de Deus e eles falavam com ousadia, com coragem da ressurreição de Jesus. Também nós vimos que eles andavam sempre juntos, estavam juntos, orando, comendo, né? E vimos que um homem chamado Barnabé, ele vendeu sua propriedade e pegou todo o dinheiro e ele entregou para os apóstolos. Não foi só Barnabé, muitos cristãos estavam fazendo isso. Assim, os apóstolos dividiam para aqueles que eram mais pobres, e assim ninguém dali, do povo de Deus, passava necessidade. Ananias, ele tinha uma propriedade. Então ele combinou com a sua esposa que ele iria vender e levaria uma parte do dinheiro para os apóstolos. Mas só que ele iria mentir. Ele ia dizer para os apóstolos que o dinheiro que ele estava levando era tudo, era todo o dinheiro que era o valor da propriedade. Ele estava dando tudo para a obra lá de Deus. Ele estava mentindo, né? Ele não precisava fazer isso. E assim a sua esposa achou boa a ideia e eles combinaram. E ele foi até Pedro, onde os apóstolos estavam, e foi levar também a sua oferta. Vocês se lembram que ninguém era obrigado a fazer isso? Eles levavam aquele dinheiro, eles vendiam a propriedade porque eles queriam. Eles faziam isso de coração. Eles eram voluntários. Eles sabiam que eles precisavam ajudar os irmãos mais pobres. Então eles faziam porque eles amavam ao Senhor. Mas Ananias não está querendo fazer para Deus. Ananias não ama o Senhor. Ananias está fazendo porque ele quer parecer ser bondoso para as pessoas. Ele quer que as pessoas vejam e digam: olha como Ananias e Safira são bons. Deram todo o dinheiro para ajudar os necessitados. Então Ananias levou o dinheiro e ele chegou diante de Pedro, dos apóstolos, de todos os irmãos ali, os cristãos. E ele disse que aquele era todo o dinheiro do terreno. E Pedro falou para ele: Ananias, o terreno não era seu? Quando você vendeu, o dinheiro também não era seu, Ananias? Esse foi o valor? E Ananias disse que era. Ele disse: Ananias, por que você deixou Satanás fazer isso no seu coração? Você não precisava mentir, Ananias. E olha, você não está mentindo para nós aqui, os homens, não. Você está mentindo para Deus. E quando Pedro falou isso, na mesma hora, Ananias, ó, pum, caiu morto no chão. E assim ele foi sepultado. 3 horas depois, chegou Safira, né? Também querendo agradar os homens, querendo mostrar que era boa, né? E Pedro perguntou para ela: Safira, esse foi o valor da venda do terreno? Ela disse: foi. E ele falou: por quê? Você combinou com teu marido para tentar o Espírito Santo de Deus. Safira, ali fora estão os homens que sepultaram o seu marido e eles vão te levar também. Quando Pedro acabou de falar isso, Safira também, pum, morreu.
E a Bíblia diz que naquele momento, as pessoas que viram aquilo, elas tiveram um grande temor, um grande respeito por Deus, pelo Espírito Santo de Deus e por aquilo que Deus estava fazendo. Eles entenderam que ninguém pode mentir para Deus, ninguém pode enganar a Deus e achar que tudo vai ficar bem. O Salmo 139, 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Ou seja, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece até os nossos pensamentos. Deus já havia falado para Pedro que Ananias estava mentindo. Não podemos esconder nada do Senhor, porque Ele vê o nosso coração e os nossos pensamentos. Então Deus vê o seu coração. E a Bíblia diz também, em outro versículo, que nós vamos ler também, Colossenses 3,23, diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para o Senhor, e não para os homens. Então é para fazermos de todo o nosso coração, dando o nosso melhor para Deus, não fazendo para querer se aparecer, como Ananias e Safira estavam fazendo, para agradar os homens. Não podemos fazer isso, porque Deus, Ele vê o nosso coração. Então Deus vê o seu coração. Então tenha muito cuidado. Não pense nunca que você pode esconder alguma coisa de Deus, porque você não vai conseguir. Ele vê o nosso coração e ele sabe que nós somos pecadores. Ananias e Safira mentiram, mas nós também mentimos. Às vezes pode não mentir, mas desobedecemos, fazemos coisas que não agradam a Deus. E essas coisas são chamadas de pecado na Bíblia. E nós devemos admitir, entender que somos pecadores. Porque a Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram. Em Romanos 3,10 diz que não há um justo, nem um sequer. Admitir é você entender que você é pecador. E você crê que Jesus, ele morreu numa cruz por causa do seu pecado. Ele morreu para ser o teu salvador, para te perdoar. Porque ele foi sepultado, mas ele não ficou morto. No terceiro dia, ele ressuscitou, ele está vivo, ele foi para o céu. E ele está aí com você e está aqui comigo também. Ele tem poder para isso, porque ele está vivo. Jesus ressuscitou. E se você crê nisso de todo o coração, Jesus ressuscitou para salvar você do seu pecado. Você pode fazer uma oração, você pode falar com ele. Senhor, eu admito que sou pecador, eu entendo, eu faço coisas que desagradam ao Senhor. Mas eu creio de todo o meu coração que o Senhor morreu por mim, ressuscitou e o Senhor é poderoso para me salvar. Se você entende isso, você pode agora mesmo receber Jesus como Salvador. Peça para Ele perdoar você. Os seus pecados serão perdoados. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E João 12 diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você pode receber Jesus como seu Salvador e se tornar filho de Deus. Se você nunca fez isso, nunca pediu para Jesus te perdoar e ser o teu Salvador, você pode fazer isso agora mesmo. Aí onde você está, se ajoelhe e peça para Ele salvar você. E se você quiser deixar nos comentários que você recebeu Jesus como Salvador, eu vou ter uma alegria muito grande de te dar umas dicas de como você pode fazer para servir ao Senhor de todo o coração. E se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, não tente esconder nada de Deus, meu querido. Confesse para Ele seus pecados, procure amar a Bíblia, obedecer a palavra de Deus e sempre falar do seu amor para as pessoas que não conhecem ainda
o amor de Jesus. Os apóstolos estavam agindo poderosamente, fazendo maravilhas. As pessoas levavam seus doentes, não só lá da cidade, mas de todas as cidades pertinho. Aonde Pedro viesse, onde Pedro estivesse andando, eles colocavam os doentes, porque aonde a sombra de Pedro, se a sombra de Pedro passasse em cima daquelas pessoas doentes, elas eram curadas. Deus estava dando grande poder para aqueles apóstolos, e principalmente para Pedro. Então, as autoridades, os sumos sacerdotes, aqueles homens tiveram inveja dos apóstolos, mandou que pegassem eles e jogassem eles dentro da prisão. Mas Deus, que vê todas as coisas, Deus vê até o seu coração e o meu coração, ele viu o que aqueles homens estavam fazendo. Então a Bíblia diz que quando foi de noite, Deus mandou um anjo lá na prisão. E o anjo abriu a porta, soltou os apóstolos e deu uma ordem para eles. Falou, olha, vocês vão lá no templo e vocês vão continuar falando de Jesus. Eles obedeceram. Quando foi de manhã, que foram lá na prisão, eles não estavam lá. E eles olharam, as portas estavam fechadas, as janelas, todas as celas trancadas. Mas os apóstolos não estavam. E veio alguém e disse para os sumos sacerdotes, para as autoridades, olha, os homens que vocês estão procurando está lá no templo, falando de Jesus. E eles, furiosos, mandaram que trouxessem eles de volta. Levaram os apóstolos para as autoridades, para os sumos sacerdotes, os sacerdotes, e eles falaram para eles assim, a gente não falou para vocês não falarem no nome de Jesus? E Pedro, com toda a coragem, ele disse assim, é mais importante para nós, os apóstolos do Senhor, obedecer a Deus do que obedecer a vocês. Eles ficaram furiosos e decidiram que iriam matar todos os apóstolos. Mas ali, entre aqueles homens, havia um homem chamado Gamaliel. Gamaliel, ele era um professor, um homem muito sábio, que entendia tudo da palavra de Deus. Gamaliel pediu para que retirassem os apóstolos e ele se dirigiu ao sumo sacerdote, às autoridades, e disse para eles, cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. Já existiram outros antes deles, que também tiveram seus ensinos, seus seguidores, e não deu em nada, acabou. Se o que esses homens estão ensinando não é de Deus, se é dos homens, também vai acabar. Mas se o que eles estão ensinando é de Deus, tenham cuidado todos vocês para não estarem lutando contra Deus. Então, eles ficaram muito furiosos e eles decidiram não matar os apóstolos, mas decidiram chicoteá-los e mandar soltá-los. Mesmo sendo chicoteados, tendo apanhados, agora que eles estavam soltos, eles não estavam tristes, não. Eles estavam alegres. Sim, a Bíblia fala isso. Fala que eles estavam alegres, porque estavam sofrendo por amor ao Senhor Jesus. Eles amavam o Senhor de todo o coração. E Deus via que o coração deles era um coração que amava o Senhor. E Deus os amava, Deus cuidava deles. Usou a vida de Gamaliel para salvar a vida dos seus apóstolos. Deus também ama você, lembre-se sempre disso. Você é precioso para Ele. Um beijo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.